Olá, Bicis, tudo bom com vocês? Eu sou a Bibi Reis e estamos aqui para mais um vídeo, mas dessa vez eu vou falar agora sobre os melhores livros que eu li nesse ano, gente, de todo o meu canal. Eu comecei o canal esse ano, então eu só tenho 5 meses, praticamente um bebê, né, o meu canal. Mas eu fiz muitas leituras, especialmente no mês de outubro, que a gente fez muita leitura legal. E assim, foi difícil escolher assim, mas a maioria é filme mesmo de terror. E eu separei aqui 7 livros, tá? Mais interessantes que eu acho assim na minha visão e que eu recomendo assim para quem gosta desse estilo de livro, tá, gente? E é interessante porque os livros são um pouco semelhantes, mas tem um que é clássico, tem um que é distopia, outro é true crime, então tem livro de não ficção também no meio. Então vocês podem esperar aí qualquer coisa dessa minha lista. Porque eu sou assim, né? Eu sou eclética, eu sou aleatória mesmo. Então é isso aí. O primeiro livro, assim, menos, digamos assim, menos melhor, posso falar assim? Eu posso dizer que é um livro de true crime que eu li esse ano e que me surpreendeu bastante e que eu já tinha um tempo, logo quando esse livro foi lançado, eu queria muito, muito, muito assistir e eu não conseguia encontrá-lo em uma promoção, até que eu consegui encontrá-lo e resolvi ler assim, e eu li muito rápido, porque realmente a autora, a Ann escreve de uma forma muito interessante e é uma história interessante assim de tirar o fôlego realmente desse cara, porque é uma coisa muito insana o que ele fez, mas para quem gosta de true crime é um bom livro para você ler. E eu tô falando deste livro da Dark Side, do Ted Bundy, da Ann Hu, que foi uma amiga íntima do criminoso, desse psicopata aí, um dos mais famosos aí do mundo, dos Estados Unidos e do mundo. Então, é um calhamaço, mas valeu a pena ter conhecido essa história mais de perto. E é pesado, gente. Não é um livro para qualquer um. Você, né, que é de menor, não é um livro para qualquer um. É um soco no estômago e você tem que ter realmente estômago para aturar esse livro, para conseguir lê-lo até o final. E é um livro assim que você não vai ler tudo de uma vez, porque você precisa meio que deglutir o que você tá lendo, sabe? Então, é pesado. Não recomendo para menores de 18 anos, digamos assim. O próximo livro também, assim, esse eu já posso recomendar para menores de 18 anos, sim, porque ele não é um livro que vai tratar, assim, de autópsia de pessoas, de corpos, né? Muito de perto. É um livro que vai pegar mais os bastidores de um crime e comentar sobre isso, fatos que a gente não sabia até então. E isso foi um trabalho muito bem feito por um jornalista chamado Ulysses Campbell, no caso da Suzanne von Richthofen, com esse livraço aqui, Suzanne, Assassina e Manipuladora. Logo quando eu vi o lançamento desse livro também fiquei muito, muito mesmo interessada em lê-lo, porque eu acreditei no trabalho desse jornalista e realmente não me decepcionei. Ele traz toda a história dela, bastidores, assim, coisas que a gente nem conhecia na mídia, de uma forma assim que faz com que a gente adentre na intimidade dessa criminosa aí, que eu acho que é a mais famosa do Brasil, se eu posso dizer assim. E então o jornalista fez um trabalho muito bom e as palestras que ele dá, as lives que ele faz, são muito interessantes mesmo de você assistir. Infelizmente hoje eu tô um pouco atacada da minha rinite, mas vamos continuar assim mesmo. O próximo livro é um livro assim que eu fiquei muito surpreendida mesmo, muito mesmo. É um livro assim que
eu não esperava, assim, que ele ia ser tão cativante e tão, gente, tão, assim, que ia me tomar dessa forma. É um livro que fala, né, de um filme. É um filme que fala sobre psicopata, sobre uma investigadora que vai ali numa cadeia e vai fazer uma análise com um criminoso que ele era também um psiquiatra. Então o cara é muito inteligente. Eu tô falando nada mais, nada menos do que O Silêncio dos Inocentes, do Thomas Harris. E pra minha grande surpresa, é realmente um livraço, um livro assim que você lê muito rápido. É um livro muito interessante mesmo, traz elementos que não tem no filme, mas a parte disso eu também gosto muito do filme. O filme consegue ser muito interessante, muito alucinante. Então, toda essa história da Clarice, essa intimidade que ela tem com Hannibal, essa conexão que eles estabelecem é uma coisa assim de outro mundo. E realmente aqui nesse filme é retratado aqui nesse livro, aliás, é retratado de uma forma muito interessante, muito que você consegue sentir essa conexão, assim como no filme. Mas tem mais detalhes, né? Que você começa até a compreender mais o lado da investigadora com esses detalhes. O próximo livro, assim, que foi uma leitura também que eu fiz logo no começo do canal, acho que foi um dos primeiros livros que eu resenhei, e assim, gostei demais, assim. É uma ficção de um cara que ele era cristão e ele fez esse livro como se fosse o diabo ensinando, digamos assim, um discípulo dele a ser, digamos assim, uma pessoa má, né? Digamos assim. Que é este livro aqui, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. E assim, é um livro de ficção do C.S. Lewis muito interessante. Eu tinha começado a ler outros de ficção dele, a trilogia cósmica, mas realmente esse aqui me tomou, esse aqui eu li muito rápido. E eu já tinha lido uma vez. Aí eu li na segunda vez que eu fui entender o livro. Eu não tinha entendido nada do livro na primeira vez. Na segunda vez que eu fui, assim, abriu a minha mente para um comentário de alguém, né, se eu não me engano foi da Tati Feldro, que resenhou esse livro. E eu achei assim, gente, eu não vi isso nesse livro, então eu vou ler de novo. E li, e realmente, assim, foi uma das melhores leituras do ano. Esse cara aqui tem livros muito bons e eu recomendo todos. E eu quero ler todos, eu quero todos. O próximo é um livro assim, os três, digamos assim, chegamos, né, nos três melhores. Foi difícil escolher qual o melhor dos três. E está sendo difícil escolher agora mesmo. Qualquer um dos três poderia estar no primeiro lugar. Mas eu vou colocar aqui nessa ordem. Mas todos os três me fizeram matutar muito, pensar muito, refletir muito sobre a vida, sobre questões do ser humano, questão de divinas, questão de Deus, do relacionamento de Deus com o homem e tal. Então, eles confundiram muito minha cabeça e me fizeram ser uma pessoa mais crítica, mais reflexiva. Então, por isso mesmo que eu achei muito interessante esses livros. E assim, coisa de outro mundo mesmo, esses livros, gente. Então, vou deixar em terceiro lugar o Frankenstein da Mary Shelley, assim, com muita dor no coração, porque esse aqui poderia estar em primeiríssimo lugar, porque, gente, olha este livro. Gente, a Mary Shelley foi uma grande escritora. E a forma como ela trata um ser que foi criado, né, com uma tecnologia da época, e é um ser que passa a ser odiado depois por ele não estar adequado aos padrões sociais dos seres humanos. E aí o cara que criou ele já quer destruir ele. Então, gente, aqui a gente tem uma história muito profunda. Se você fazer uma análise, é uma história muito profunda e desumana muitas vezes, se você olhar
pelo ângulo do personagem, né? Porque o Frankenstein é o doutor, né? O Victor Frankenstein. E a criatura que é criada por ele, se você for olhar pelo ângulo dela, realmente dá dor no coração, dá dó no coração. Mesmo você sente muita compaixão por ele. Então é um personagem que ao mesmo tempo você se identifica em várias partes, porque em algum momento da sua vida você já se sentiu inadequado, digamos assim, ou estigmatizado em alguma área da sua vida ou em algum lugar da sociedade. Então, por isso que é um livraço que você vai amar muito. É um livro assim para todo mundo ler. Esse livro aqui realmente é um grande clássico aí do terror. O próximo livro também é também de um filme clássico do terror. E eu não tenho palavras para falar porque, salvo engano, é um dos meus melhores filmes da vida. E claro que tinha que ser dele, do rei, do mestre do suspense, do Hitchcock. Eu tô falando de Psicose, do Robert Bloch, com essa capa incrível, essa edição maravilhosa da Dark Side e muito chuchuzinha. E, gente, aqui tem fotos dos bastidores oficiais, fotos assim do filme da época. E gente, é uma leitura assim que você vai achar interessante todas as partes até o final. Você vai ficar querendo saber esse final com todas as suas forças. E como ele é um filme, um livro muito psicológico, você vai querer destrinchar coisas aqui da psique humana, você vai querer entender mais como funciona a mente desse cara, do cara que é o psicopata, que tipo de psicose é a dele, por que ele se comporta desse jeito, e você vai se aprofundar, você vai acabar conhecendo mais do ser humano através desse livro. E a sacada do final, o plot twist que tem este final, gente, não se compara com o filme. Eu juro que o filme é muito bom, mas o livro ele não fica atrás, por isso mesmo que ele tá no meu segundo lugar. O livro realmente ele não fica atrás e não deixa a desejar, você não deixa a desejar nada, assim como o filme. Então, por isso que ele tá no meu segundo lugar, no meu top 2. O meu primeiríssimo lugar é um livro que eu li recentemente e eu, assim, sabia que esse livro ele era muito, assim, punk da cultura pop e famoso aí no mundo nerd, mas eu não sabia que esse livro era tão bom. E é um livro também que tem uma adaptação pro cinema de um grande diretor, que pra mim é um dos melhores também da vida, do Stanley Kubrick. Eu tô falando nada mais nada menos do que Laranja Mecânica, do Anthony Burgess. Gente, se você não leu esse livro, leia. Gente, é um livro que pode ser que você não entenda nada no início, mas depois, quando você pega a história por trás deste livro, o que levou o cara a escrever essa tal história de que ele foi atormentado pela violência que a sua mulher teve, e que ele quis construir um personagem que fosse, que a sociedade, que o telespectador visse e sentisse o drama por trás dessa história através desse personagem. Você vê que tem um peso muito grande, e realmente é uma história que tem um peso muito grande, e é um personagem que você vai se sentir incomodado em muitas ocasiões. Mas realmente é um livro assim que muito reflexivo, e que vai criticar o behaviorismo, que vai criticar esse sistema, esses reforços que são usados nos presídios para manipular, digamos assim, os presidiários para que eles possam mudar o comportamento, e de como é ruim o homem ser, digamos assim, virar um robô assim manipulável, virar, né, uma laranja mecânica, porque isso pode se tornar uma coisa ruim. Então pode se tornar uma coisa
automática e o ser humano não nasceu para viver no automático porque ele tem livre-arbítrio, ele nasceu com liberdade de escolha. Então isso perpassa uma questão ética, uma questão existencialista bem profunda. Então eu não imaginava que esse livro tinha tudo isso e me fez pensar em várias coisas, em diversas coisas que eu realmente não imaginava. Então é um livro que, sem dúvida, você cresce lendo ele depois e você quer contar essa história para todo mundo. Então, gente, fiquei muito chocada realmente, por isso que ele está no meu primeiro lugar deste ano de 2020. Então, essas foram as minhas 7 leituras. E em primeiro lugar, Laranja Mecânica, segundo Psicose, terceiro Frankenstein. E eu fiquei muito satisfeita com essas leituras que eu fiz. Eu acredito que todas foram leituras proveitosas, todas foram leituras interessantes para o público, para quem quiser ver aqui. Eu acredito que serão leituras que no futuro eu vou me orgulhar de ter lido esses livros agora, nesse momento, porque realmente fazia um tempo que eu queria ler, principalmente Frankenstein, principalmente Laranja Mecânica. Eu queria muito, muito mesmo ler esses livros que fazem parte aí da cultura pop e que fazem muito sucesso aí no Booktuber. Então, gente, essas foram as minhas melhores leituras do ano. E é isso aí. Tchau, beijos, até a próxima.